passar agora a falar de um outro assunto, o caso que a gente acompanhou com muito destaque, né? Aquele caso do Fernando Sastre, motorista do Porsche, que acabou batendo e matando o motorista de aplicativo. É o seguinte, a Polícia Civil entrou na justiça para que a PM entregue câmeras de agentes do caso do Porsche. Lembra? Tinha toda uma discussão da câmera no uniforme dos policiais, que pode, essa câmera ou essas câmeras podem ter registrado a ação toda, e não só isso, o momento que a mãe do Fernando Sastre chegou e negociou ali com os policiais, negociou, digo no sentido de conseguiu a liberação do Fernando Sastre para que ele fosse liberado, sem fazer o teste do bafômetro, sem ser averiguada melhor aquela situação, e depois ele sumiu, né? Foi para casa, segundo a mãe, tomaram remédios e dormiram. E ali acabou aparecendo só depois de quase 40 horas. A Polícia Civil entrou com um pedido na Justiça de São Paulo para que a PM entregue as imagens de câmeras corporais dos PMs que prestaram socorro no acidente causado pelo Fernando Sastre, que conduzia um Porsche e matou o motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública disse que as imagens serão fornecidas, como de costume, para análise da Polícia Civil e afirma que as investigações estão em andamento e que o caso está sob segredo de justiça. É isso aí, então, notícia nova em relação a esse caso. A reportagem da Isabela Menon está na Folha e você encontra no UOL, acessando a nossa página principal. Sakamoto, essas imagens são importantes até agora, né? São quanto tempo depois do acidente? O acidente foi quando? Deixa eu ver se a reportagem aqui diz. Nem lembro mais, mas acho que tem mais de um mês. Até agora essas imagens não foram entregues à Polícia Civil, né? É inacreditável essa história, o Diego, porque é o seguinte, no final das contas, acho que a pergunta que tem que se colocar é: a polícia está querendo proteger quem? Quem a Polícia Militar de São Paulo está querendo proteger ao negar à Polícia Civil as imagens das câmeras, né, dos policiais, do carro, para que poderiam ajudar a entender o que aconteceu naquela noite, por que policiais liberaram o rapaz, né, o Fernando Sastre, diante dos pedidos da mamãe dele, que também foi lá buscá-lo, né, depois que ele bateu o Porsche de 1,3 milhão de reais e matou um motorista de aplicativo. Por que que eles liberaram sem fazer um bafômetro? Por que que liberaram sem verificar a quantidade de álcool no sangue do mancebo? Qual que foi? Qual foi a justificativa? Qual que foi? Houve o quê? Eles foram muito convincentes? Houve o quê? Houve suborno? Houve um pedido emocionado? Os policiais entenderam que não era necessário? Houve ordem superior? Porque é o seguinte, enquanto essas câmeras não aparecerem, enquanto as imagens não aparecerem, ô Diego, cabe tudo. É isso que a polícia não está entendendo. Cabe o quê? Houve ordem do governador para liberar, porque afinal é um empresário do outro lado. Houve ordem do secretário de RIT para liberar, né? Houve ordem de alguém para liberar, do comando da Polícia Militar de São Paulo para liberar. De onde houve ordem para liberar ou foi a decisão dos próprios policiais naquele momento? Porque é o seguinte, a questão é ordem do governador, ordem do secretário de Segurança Pública, ordem do comando da PM, ordem do comando do batalhão, ou, sei lá, suborno por parte dos envolvidos, ou foi simplesmente porque eles foram muito convincentes e os policiais falaram, ah, não, claro, faz muito sentido, vai lá, né? Então é o seguinte, para a gente descobrir o que que houve, ver descobrir quem foi o responsável dessa história, essas imagens precisam aparecer. Se não, a culpa vai recair, inclusive, no topo da cadeia, no governador e no secretário de Segurança Pública. Enquanto essas câmeras não aparecerem, enquanto as câmeras do acidente do Porsche não aparecerem, né, o governador e o secretário respondem também por esse caso, né? Afinal de contas, vai saber o que que aconteceu, né? Ninguém está acusando ninguém de nada. Eu não estou acusando ninguém de nada. Estou só falando que há 1 milhão de hipóteses que precisam ser dirimidas para que caiba o quê? A verdade. E a verdade está nesses indícios, a verdade está nessas evidências, a verdade está nesses elementos que precisam aparecer. Só para terminar, é inacreditável porque é o seguinte: você vai pegar a mulher lá, a prima, né, que chamava o senhor Paulo, que faleceu levado na agência bancária, ela está presa, né? Ela tá presa. Ela cometeu crime, tá presa, né? E ninguém nem sabe se ela foi responsável pela morte do senhor Paulo ou se ele faleceu antes. Ninguém sabe ainda ao certo, mas ela tá presa.
né, teve audiência de custódia e está presa, né? E não havia indício de que ela tinha matado aquele senhor, tinha indício de que ela estava lá com ele para tentar sacar dinheiro. Vamos saber se é sacanagem ou não, se havia maus tratos, se o que que havia, mas ninguém tem uma certeza nisso. Agora, o rapaz ali tem a certeza que matou o outro, né? O motorista do negócio. E o rapaz está livre, né? Então por que que uma está presa e o outro está livre? Entenderam? Né? Que tipo de... Só porque uma é pobre e outra é rico? Né? Porque uma é mais pobre e outra é rica? É isso, na verdade, que a gente está falando de justiça no Brasil? Ah, você está querendo... Não, não estou querendo que todo mundo fique preso e todo mundo fique solto. Estou querendo que tenha uma certa coerência. Que a justiça siga uma coerência e que a investigação policial também siga coerência. E se a gente tem possibilidade de ter elementos para comprovar a responsabilidade, que venha a público, doa quem doer. É verdade, Sakamoto, esse caso é emblemático, né? E você traz uma boa comparação, porque é isso mesmo, a gente ainda não tem elementos que comprovem que a Érica, lá do caso do tio Paulo, né, do senhor Paulo, levou ele de fato com o intuito de aplicar um golpe. Existem alguns elementos que indicam isso, mas não há uma comprovação. E ela está presa. O motorista do Porsche, que claramente matou, a gente tem imagens do momento da batida, a gente tem uma saída autorizada pela polícia do momento do acidente, sem fazer o teste do bafômetro, só aparecer quase 40 horas depois, com testemunhas dizendo que ele estava com a voz pastosa, que tinha garrafas no veículo, com outras imagens dele saindo ali do local que jogava pôquer. E assim, olhando de fora, eu não sou especialista, né, mas parece que tem mais elementos no caso do Porsche do que no caso da Érica. E a Érica está presa, não dizendo que ela é inocente, e o Sastre está solto, não dizendo que ele é culpado, mas né, parece que as coisas funcionam de uma maneira diferente à medida do bolso. Né? Talvez se a Érica tivesse levado o tio Paulo no Porsche, ela estaria solta agora. Não, e o mais interessante é a quantidade de câmeras, de imagens que apareceram exatamente para tentar mostrar e tentar elucidar a questão da Érica, né, com relação ao Paulo. Apareceu imagem do banco, apareceu imagem do estacionamento, apareceu imagem do shopping, apareceu imagem de tudo que é lugar. No caso lá do que envolvendo o Fernando, envolvendo o rapaz lá do Porsche, né? Olha, até agora temos uma imagem, né, de uma câmera na hora da batida, assim. Só que as câmeras principais, que seriam as câmeras da polícia, até agora nada. Que daqui a pouco estão esperando o quê? Estão apagando as imagens, né? Para dizer que não tem, que apagou, que as imagens estavam corrompidas, né? Gente, é inacreditável. E o problema é o seguinte, Diego, considerando que no Brasil a gente tem muito essa coisa de que o menino rico acaba se livrando. Vamos colocar assim, essa semana a gente teve esse tempo que passou agora, que teve o quê? Teve a votação no Senado Federal contrária à determinação, né, ou seja, que criminaliza qualquer porte de droga. Pois bem, o problema, gente, novamente, é que não vai ser para todo mundo, tá? O branquinho rico que tiver um cigarreta de um beck, quer dizer, vai ter um tijolinho, um tijolo, vai ser, é o usuário, ele precisa de tratamento. O menino negro pobre da periferia, que aí sim tá com a pontinha de um beck no bolso, é um puta de um traficante vagabundo que merece ir pra cadeia. É assim, porque não existe um padrão. Ninguém tem um padrão para dizer é tanto de droga que é usuário e traficante. Precisa separar. A lei fala de separação. Então, quem é que separa? O que que o projeto está querendo colocar? Está querendo reafirmar que quem vai separar é o policial, é o delegado, é o juiz para analisar o contexto. Alguém tem dúvida que o contexto do jovem rico branco vai ser sempre melhor para ele do que o do pobre preto da periferia? Né? Aí eu falei isso dia desse, Diego. O pessoal falou assim: você está chamando de racismo, só está dizendo que todo negro usa droga. Aí eu falei, gente, falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto, né? Isso a É. gente sabe, que a galera tem uma falha por ter fugido da escola, né? Só que a questão é bem clara, tipo, tirando esse pessoal doido que não entende o que eu tô falando, o resto da população entende. É. É privilégio. Algumas pessoas têm mais direitos do que outras, infelizmente. Só que umas fingem não entender, né? E aí elas colocam aquelas palavras que a gente vê constantemente na internet. Mimimi, para de vitimismo e tal.
mas a gente sabe que todo mundo que tem um mínimo, né, pelo menos 2 neurônios, o Tico e o Teco, sabem como funciona o Brasil. Tá claro, né? Só observar os exemplos que estão aí à mostra. Não são casos isolados, são casos que se repetem. E esses são só os que a gente mostra. Imagina aqueles que ficam aí escondidos.